Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor Deus, mais um dia, mais um culto, Senhor Deus. Viemos te agradecer, Senhor Deus, por esse dia, pelos teus feitos, Senhor Deus. Agradecer, Senhor, por tudo que tem feito na nossa vida, Senhor Deus. Mas venhamos também, Senhor, te pedir perdão, porque somos falhos. Precisamos de Ti, Senhor Deus, para que a gente possa prosseguir, Senhor Deus, na nossa vida, na nossa caminhada, Senhor Deus, nos dá mais força, mais vigor, para que a gente possa suportar aquele dia mau, Senhor Deus. Mas eu venho também te pedir, Senhor Deus, nos coloca debaixo das Tuas asas, nos protege, Senhor Deus, para que a gente venha se sentir protegido, Senhor Deus, na Tua presença. Adentra o Teu Espírito Santo entre nós, Senhor Deus. Tira toda a mágoa, todo o rancor, o coração que está endurecido, Senhor Deus. Vai nos quebrantando, Senhor Deus. Vai nos refazendo, nos modelando, Senhor Deus, conforme a Tua vontade, Senhor Deus. Usa-nos, Senhor Deus, conforme como Tu queres. Faz assim o Teu querer, Senhor Deus, nas nossas vidas. Entregamos o nosso ser, entregamos as nossas famílias, os nossos projetos, essa congregação, Senhor Deus. Entregamos esse culto, Senhor Deus, os louvores. Senhor Deus, todos aqueles que vão fazer o culto, os irmãos também, Pai eterno, que estão ainda por vir. Os que vieram, Senhor Deus, abençoa, Senhor. Eu venho te pedir desde já e já te agradeço por tudo que tens feito, Senhor Deus, na nossa vida. Amém. Glórias a Ti. Amados, o texto que a gente vai meditar hoje está em Lucas 7, 36. Lucas 7, o versículo 36, adiante. Todos acharam? Esse texto fala da pecadora que ungiu os pés de Jesus. No 36 fala: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava em mesa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça. Beijava-lhe os pés e ungiu-lhes com unguento. Quando viu isto, o fariseu que tinha convidado falava consigo, dizendo: se esse fosse profeta, bem sabia que essa mulher que tocou é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E disse, mestre, certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos. Disse: pois qual o amará mais? E Simão respondendo disse-lhe: tem para mim que é aquele que mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse Simão: vês, tu és esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta enxugou os meus pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa
começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa os pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Esse texto comprido, né, ele tem como um paralelo, eu estava vendo, também um cenário bem parecido com esse. Também de uma mulher que ungiu os pés de Jesus. Mas é um cenário totalmente diferente, com pessoas diferentes. O outro texto, ele está em Mateus, está em Marcos e João. E só esse da mulher pecadora, somente ele está em Lucas. O outro texto fala de Maria de Betânia. Lá também tinham, né, os convidados, era Simão, o leproso, né, e a cidade provavelmente era Betânia, né, que é a Maria de Betânia. Já esse texto que nós lemos, o Simão que fala que é o fariseu. Então, muitos às vezes até pensam que Maria de Betânia tem o mesmo texto por conta que ungiu os pés de Jesus, mas são textos diferentes. E o início dessa história aqui, né, em Lucas, ele já retrata de um convite que um fariseu fez a Jesus. Mas aquele convite era um convite diferenciado. Ele estava para julgar, para observar Jesus. Então, muitas pessoas eram convidadas para ter como honra aquele convidado. Antigamente, lá na Palestina, né, quando as pessoas eram convidadas, né, iam à mesa, as mesas ficavam assim na varanda. Aí tinha as mesas baixinhas que eles chamavam de divãs, eram mesinhas baixas, e todos que passavam pela cidade via aquele cenário, né, aquela grande comemoração, porque era como um jantar de honra, não era um lanchinho, era um jantar de honra. E Jesus estava ali, e aquela mulher, sabendo que Jesus passava por ali, ela não pensou, né, eu quero ir sim aos pés de Jesus. Mas a palavra que fala que ela é uma pecadora. E naquela época, para a mulher ser chamada de pecadora, ela provavelmente poderia ser uma prostituta. Mas ela não quis saber, né, de quem estava lá. Lá estava um fariseu, né, e ele, até aqui na palavra ele fala, se este fosse um profeta, bem sabia que esta mulher é pecadora. Mas Jesus, o que ele pensa, né, da gente, quando a gente pode ter os nossos erros, os nossos pecados, é bem diferente do mundo, porque o mundo quer nos julgar. Muitos são como esses fariseus hipócritas, né? Muitas pessoas vêm para nos julgar, mas Jesus, ele nos quer da forma que a gente é. Se muitas das vezes a gente tem um receio de vir para mais perto dele, se chegar, ou até mesmo num apelo que o pastor faz aqui, porque está pecando, porque pecou, que está afastado, né? Muito se engana, porque Jesus, ele quer a gente da forma que a gente está. Muitas das vezes o mundo te enxerga de outra maneira, o mundo condena, o mundo oprime, mas Jesus, ele é o único que quer a gente da maneira. Se a gente está com pecado, ele está justamente para salvar. Na sua palavra em Mateus 9, tem outra referência também em Marcos, 9, 11, eu anotei aqui. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessita de médicos, são os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E ele quer justamente, se alguém não se acha no direito, porque se acha desviado, se acha que pecou, né? Ele está justamente para nos receber da forma que nós estamos, da forma que nós somos. Ele não vem para nos julgar, para nos oprimir, como o mundo faz. O mundo está para nos oprimir, mas Jesus, ele tem essa palavra. E essa mulher, ela deu o melhor dela.
ela chorou nos pés de Jesus. Ela deu o melhor. Ela deu um vaso, né? Ungiu com um vaso de guento. Naquela época, um vaso desse, de alabastro, custava muito. Fala-se como 300 denários. Um denário é equivalente a um dia de trabalho. E esse vaso dela custava como fosse 300 denários. Então, ela deu o melhor. Ela não se importou se alguém estava a julgar. Aquele homem já estava julgando que ela era uma pecadora, mas ela não quis saber. Ela aproveitou, ela se jogou aos pés de Jesus, ela chorava, ela ungia os pés de Jesus e depois enxugou com seus cabelos. Ela fez tudo aquilo por aquele ato dela, dando o melhor, crendo que ali era o Messias, que ali estava ali a salvação. Enquanto Jesus falou aquela, tipo uma parábola, né? Quem devia mais, então muito que mais se foi perdoado, aquele que é pecador. Então, porque ele tem mais anseio no reino dele, aquele que se redimiu, aquele que ele deu a oportunidade, agarrou. E aquela mulher estava naquele dia agarrando a oportunidade. O passado não fazia mais parte dela naquele dia. Né, porque ela estava arrependida, ela estava aos pés de Jesus. E é assim que a gente deve pensar em ser, porque muitas vezes a gente quer julgar, se achar até que é santarrão ou aquele crentezão, e às vezes quer julgar. Né? A gente tem que perceber como o coração, às vezes, da pessoa está. E todos nós temos a oportunidade de mudar. Né? Jesus ele não olha como a gente foi. O inimigo que aponta, muitas das vezes ele quer apontar. Tu lembra que tu era assim? Ele ainda quer lembrar do passado e aponta. Mas Jesus ele não aponta. Ele só dá nova oportunidade para a gente mudar. E ele quer a gente da forma que a gente está. Mas que a gente venha se redimir. Porque ele fala, né? Como ele falou. Né, vá, né, e não peque mais, né, em outro texto. Ele quer que a gente mude e a gente venha do jeito que está, porque ele quer dar justamente esse afago, tirar esse cansaço, essa opressão. Ele é o único que faz isso para a nossa vida, porque ele não quer, nos quer justamente tirar todo essa opressão que o mundo coloca. E eu gosto muito desse texto, porque justamente muitos textos falam, que mostra que muitas às vezes querem ser melhor do que Jesus, Deus, que aponta, que quer justificar o irmão, mas como essa mulher, ela deu o seu melhor, ela pranchou, naquele dia ele falou, né? Que aqui como fala a palavra aqui final, eu ler aqui. E os que estavam à mesa comeram e disseram entre si, quem é este que até perdoa os pecados? E disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Né? Vai-te em paz, porque naquele dia ela quis o conserto, ela quis o encontro. Ela fez como o Bartimeu, ela foi clamar a Jesus. Ela foi ao encontro porque ela queria uma nova vida, uma decisão. Ela queria saber onde passava Jesus e foi ao encontro desse jantar porque ela queria uma vida nova, independente do que ela era, independente do que ela é. Todos nós merecemos, sim, o perdão. Da maneira que estamos, Jesus sempre nos acolhe. Então, é essa palavra que eu tenho para a amada igreja. Amém? Desde já agradeço a minha rica oportunidade.
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus, porque o Senhor é bom e sua misericórdia, ela dura para sempre. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Retorno, fundo. Playback, retorno. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. E eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. E eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. E eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. E eu quero voltar ao primeiro amor, primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, primeiro
quero voltar a Deus. Voltar, voltar a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa daqui é uma canção antiga. Aumenta um pouquinho. Isso, Anderson. Quantas vezes quiseste então mudar o teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero lhe dizer: Deus te ama assim como tu és. E mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, Deus, Senhor, estende as suas mãos. E uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero lhe dizer: Deus te ama assim como tu és. E mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, Deus, Senhor, estende as suas mãos. E uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. E uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais e tente um pouco mais. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Glória. Essa você sabe. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações. E o quê? Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Cantamos pra glória de Deus. Nenhuma condenação há, e cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Quem tentará acusação, se é Deus que justifica? Aleluia. Glória a Deus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Cantamos pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas, mas nenhuma condenação há para quem
está em ti, querido Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Para concluirmos, nós vamos cantar o hino da vitória, irmãos. Nós vamos cantar o hino da vitória no nome do Senhor Jesus. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com total autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o quê? O hino da vitória. Quem sabe canta e adora. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame a batalha. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, só ele abre o mar. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado canto, do outro lado canto, do outro lado canto, do outro lado canto. Aleluia. Sente exaltando e glorificando o nome do Senhor. Você está dando glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem alguém feliz com Jesus essa noite? Amém. Filho, o fundo musical tu zera pra live, tá? Tá no canal 3. Tu pode zerar o auxiliar 8. Todinho, zera. Glória a Deus. Confirma se não caiu por causa dos playbacks, dos direitos autorais, o Insta e o Face.
Glória, glória a Deus. Milagre. Sempre derruba por causa dos direitos autorais. A gente não pode cantar um playback glorificando a Deus que o pessoal já voa em cima. Misericórdia. Quero convidar os obreiros da casa no recolhimento de dízimos e ofertas. Coloca o vosso dízimo na mão, a vossa oferta na mão. Chegou a sua hora. Você colocar diante de Deus a sua gratidão. Tem alguém que tem motivo aqui para agradecer a Deus? Glória a Deus, isso. Pois não só de boca nós agradecemos a Deus, mas também com as nossas atitudes. Toda vez que você coloca diante de você o seu dízimo e a sua oferta, irmãos, é a sua gratidão. Você está dizendo, Deus, muito obrigado, porque o Senhor me deu saúde, trabalhei, recebi o resultado, o fruto do meu trabalho, e hoje eu estou tirando a 10ª parte para poder cuidar da tua obra aqui em terra. Enquanto os diáconos da casa estão ali preparando as salvas, quero convidar as crianças a vir à frente, que nós vamos estar orando para estar direcionando a salinha. Amém? Nós vamos ficar fazendo isso. Os diáconos da igreja, segura só um pouquinho. Isso, segura só um pouquinho. Vai mudar tudo na igreja. Esse mês de janeiro as coisas vão virar de cabeça para baixo aqui. Mas vai ser para melhor. Isso. As crianças podem vir à frente, nós estaremos orando. A igreja tem as mãos para cá. Isso. Corre, Abraão. Senhor Deus eterno Pai, queremos colocar diante do Senhor as crianças, porque delas é do teu reino. Que o Senhor possa dar graça a quem for servir as crianças e que para elas sejam bênçãos, assim como para nós aqui embaixo já está sendo para a glória do teu santo nome. Nós abençoamos teus pequeninos no nome de Jesus, amém. Podem conduzir as crianças lá, não precisam correr, vão andando. Isso. Glória a Deus. Os diáconos da casa do Senhor no recolhimento de dízimos e de ofertas. Isso, oferte e dizima com carinho. O vosso dízimo e oferta mantém a obra do Senhor. Quem nos acompanha pelas mídias sociais, Deus os abençoe com toda a sorte e bênção. Em nome de Jesus. Quem está enfermo, que Deus conceda graça de saúde e misericórdia. No nome do Senhor. Glória a Deus. Amém? A igreja estende as mãos em direção ao altar. Senhor Deus eterno Pai, em nome do teu Filho Jesus, colocamos diante do Senhor os dízimos e as ofertas que servem para a manutenção da tua obra aqui em terra. Repreende, ó Deus, o migrador, devorador, cortador, destruidor, o prejuízo da vida de teu povo. Abre portas onde não há portas. Estabelece, Senhor, a bênção, o milagre, a vitória, repreendendo todo o mal na vida do teu povo. No nome de Jesus, a igreja que crê diz amém. Amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor, queridos. Glória a Deus, amados. Antes de ministrarmos a palavra do Senhor, quem faltara no domingo, deixa eu compartilhar com vocês, tanto os que estão presentes como os que estão virtuais, amados. É difícil para nós, e hoje o pastor Gustavo não está, né, para fazer isso, mas nós estamos pela misericórdia. Amados, você viu que o calor está bem acentuado, né? E nós estamos com o propósito de climatizarmos a nossa igreja, certo? E nós já tomamos o pontapé inicial. No domingo, nós conseguimos levantar uma oferta, certo? Começamos até bem pela misericórdia de Deus. Apesar de, pelo incrível que pareça, domingo tinha, 60% da capacidade da igreja. Faltou muitas pessoas no domingo. Mas, resumindo, nós estamos começando com a oferta de R$100, amados. Tá certo? Para poder climatizar. A gente não quer simplesmente climatizar a igreja
simplesmente para aquele quesito, nossa, a igreja é igreja de rico, é climatizada. Não, irmãos. Você vê que Deus está dando graça, Deus está dando crescimento. Tem muita gente na igreja porque o Senhor está na casa, mas, irmãos, sejamos sinceros, está quente demais. E parece que é um sol para cada pessoa, é de noite, mas não deixa de ser quente. Se você pegar na parede do meu lado esquerdo, do vosso lado direito, está pegando fogo, irmãos. Passa a tarde todinha no sol. Né? Mesmo que os obreiros da casa cheguem cedo e abram o portão maior, né? Mas não tem jeito. O bafo fica entranhado aqui dentro. Então nós começamos a levantar essas ofertas, tá bom? O envelope é de R$100, irmãos, certo? Se alguém que está no meio de nós quiser nos ajudar, você levanta a mão, o diácono vai até você e diz, pastor, eu quero, tá bom? E então, faz as honras lá na igreja. R$100, irmãos. R$100, eu sei que hoje é quase 2 quilos de carne. Aí você deixa de comer 2 quilos de carne, né? Come 2 dias ovo, sei lá, 3 dias ovo, uma semana uma bandeja de ovos. Mas nós cremos, amados, que juntos nós vamos superar esse calor, né? Teve uma, acho que foi uma senhora que chegou para mim e disse, pastor, o louvor é bom, a palavra é boa, mas tem uma coisa que eu não aguento, eu não suporto, é o calor, por isso que eu não me congrego na sua igreja. Eu quase olho para ela e digo assim, se converte, varô. Né? Mas, não pude falar isso, espero que ela não esteja assistindo, né? Mas, querendo ou não, isso faz a diferença. E antes de eu trazer a ministração da palavra, quero continuar dando avisos, tá bom? É uma oferta de R$100, certo? Você vai dar. Amados, nós já adquirimos para sorteio. Pastor, não tenho dinheiro, mas tem saúde, tem força e não tem vergonha? Nós estaremos fazendo um sorteio de 15 dias, tá bom? E a igreja, se tiver inclinada no mesmo espírito da liderança da igreja, irmãos, vai ser nos piscar de tempos, nós vamos estar com a igreja climatizada, tá certo? Nós já estamos fazendo os levantamentos, amanhã vai vir a Gerar Clima, para poder fazer de fato o orçamento oficial, né, das máquinas, se vamos trabalhar com 60 mil BTUs ou vamos distribuir as máquinas de menores BTUs no meio da igreja, tá certo? Vai ser estudado pela Gerar Clima, né? O primeiro orçamento vai ser com a Gerar Clima, tá certo? Então, pastor, não tenho dinheiro, estou na luta, estou na crise, estou na prova. Amados, tem saúde, tem força de vontade, quer participar dessa missão, então nos ajuda a vender nas cartelinhas. Né? Nós já ganhamos para sorteio uma máquina de fazer café, né? Uma cafeteira, uma churrasqueira elétrica, eu acho que uma escova elétrica, uma escova elétrica, e nós estamos ganhando as coisas, né? Então nós estaremos, né, rifando e o montante nós estaremos investindo na igreja. Vai ser difícil, mas demais. Mas se todo mundo tiver no mesmo espírito e ajudar, irmãos, vai ser que nem Jacó trabalhando para adquirir Raquel, né? Vai passar como diz, irmãos. Quando dá fé, nós já estaremos sendo beneficiados. A energia da igreja vai para a trifase, as centrais de ar-condicionado, né? Vai vir os blindex, né, as portas de vidro e entre as outras coisas que nós estaremos estruturando o templo. Então, querendo ou não, a obra se mantém de dízimos e observação, amados, essa é uma oferta específica que a gente denomina como oferta alçada, tá bom? Não é o teu dízimo. Lembrando, o teu dízimo paga o aluguel, teu dízimo paga a luz, a internet e as compras parceladas da igreja, fora os empréstimos que a igreja teve que fazer para se manter aberto no dia de hoje, por causa ainda da pandemia, tá bom? Foi feito empréstimo no banco e a gente vai pagando. O importante é a obra não fechar. Não tenho vergonha de dizer isso não, irmãos. Eu acredito no chamado de Deus nesse lugar, né? Então a gente
faz mesmo. Tem gente que diz, pastor, não era para ter feito isso, mas a responsabilidade não é só, a responsabilidade é minha. Eu creio no chamado de Deus na minha vida, eu creio no chamado de Deus nas vossas vidas, e eu sei que vale a pena cada sacrifício que a gente faz. Né? Eu creio que sacrifícios geram bênçãos, principalmente, redobre a sua atenção, principalmente quando nós, a liderança da igreja, não temos a intenção, de tirar a lã da amada igreja. Entenderam? Entenderam aí? Amém? Né? Então, eu peço a vossa ajuda. Tinha até comunicado ontem na reunião dos obreiros, que foi uma bênção, dizendo assim, eu não tenho vergonha, eu fiz a minha oferta. Né? Teve algumas pessoas que estão doando a mais do que R$100. Tem gente que está doando 200, tem gente que está doando 500. Teve 2 ofertas de R$1.000 na igreja, então começamos bem, irmãos, para a glória de Deus. Tá certo? Se você sentir de Deus e ofertar mais, é com deliberalidade, irmãos, é com amor, é com generosidade, é com carinho, tá bom? Nós estamos precisando, tá bom? Né? Tem muitos projetos para frente. E então, nós precisamos da ajuda de todos, tá bom? Deixa eu lhe dizer para poder começar a ministrar. Amanhã haverá reunião para toda a amada igreja, tá bom? Por favor, os membros e congregados, não faltem, tá certo? Não faltem, por favor. Você que está em casa aí, de bobeira aí, deu uma moleza, deu uma fraqueza, não veio porque não quis, ou então está enfermo. Se estiver enfermo, continue em casa, viu? Se for para botar a gente no meio do olho do furacão, fique em casa. Amém? Os que estão em casa. Agora, se você veio por qualquer outro motivo, amanhã não falte. Membros e congregados da igreja não faltem. Pois nós estamos com o tema Resgatando Princípios e Valores. E amanhã nós estaremos fazendo a nossa primeira reunião ministerial deste ano de 2023. Tá bom? Quinta-feira, 7 horas, oração. Sexta-feira, o início, né, a abertura da campanha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ageu capítulo 2, versículo de número 9. Tá certo? Então, sexta-feira nós já vamos estar de campanha, tá certo? Amados, amanhã nós estaremos disponibilizando já as cartelinhas para o sorteio. Nós vamos sortear primeiro a cafeteira, tá certo? Então amanhã, já na reunião da igreja, nós estaremos já disponibilizando aos amados. Já foi impresso, falta só ser recortada e grampeada. Como não deu para fazer, não dá para entregar hoje, mas amanhã a gente já começa entregando. E por favor, nos ajude. Eu estava falando ontem na reunião dos obreiros, dizendo o seguinte, se duvidar, eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha, tá certo? Vergonha eu teria de roubar, vergonha eu teria de matar, vergonha eu teria de trair a minha esposa. Graças a Deus eu não faço nenhuma dessas coisas, pela misericórdia de Deus, certo? Mas eu não tenho nenhuma vergonha de pegar emprestado, né, o isopor do nosso irmão Cassiano, que vem de Múrcia aqui na igreja, comprar um fardinho de água, botar um gelo em cima e vender no sinal. Eu não tenho vergonha não, irmãos. Se de fato tiver uma dúzia de irmãos com essa vontade, essa coragem junto comigo, aí nós vamos para o sinal. E aí a gente vende água, né? E ainda evangeliza, tacando panfleto neles, liberando a palavra, quem sabe até, eu vou até mais além, quem sabe até um evangelismo criativo, uma caixinha, um violão, alguém cantando ali, abençoando o povo. Irmãos, coragem eu tenho, né? E se for necessário, nós vamos. E aí a gente ganha dinheiro para poder, né, climatizar a igreja, né, pintar, dar um tapa no visual da igreja, que é importante, principalmente a salinha das crianças, para deixar de ser depósito de crianças. Então, tudo isso vai ser tratado amanhã, tá bom? Então, por favor, não falte. Observação, atualize a ficha de membros, principalmente das crianças, para que o aniversário dos nossos pequenos não passem despercebidos. Amém, igreja? Abra a sua Bíblia comigo. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 46. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo de número 46.
ministração da palavra do Senhor. Quantos encontraram como sinal, diga, eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diga assim, me espera porque eu também vou. Glória a Deus. Hoje está só os bereianos aqui, tudo bom de Bíblia. Amados, escrito está segundo a minha tradução. E perto da hora nona, às 3 da tarde, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Pai, fala conosco, não o que queremos, mas o que precisamos. Ensina, exorta, edifica, consola, estabelece a tua vontade, que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, a igreja diz amém? Você pode, com gratidão, aplaudir bem forte o nome do Senhor? Amados, a mensagem de hoje, ela é séria, digna de toda a atenção. Então, não converse, não vai beber água, não vai no banheiro. Eu falo ou não falo? Eu digo ou não digo? Teve o dia todinho para beber água, não bebeu porque não quis. Teve até antes do culto para ir no banheiro, não foi porque não quis. Então agora, prende aí, irmãos. Porque teve a hora do louvor, teve a hora que chegou na igreja, não foi. Aí na hora da palavra vai resgatando princípios e valores. Amém? Na hora da palavra, total reverência. Amanhã tem, ô glória, amanhã tem, Jesus. Amados, nós estamos diante de um relato fundamental no ministério de Cristo. Entendam uma coisa, Jesus veio sabendo qual era o seu propósito, qual era o seu objetivo. Era vir resgatar o que havia se perdido. E esse resgate no que havia se perdido iniciou-se dando continuidade à pregação de João Batista, que era arrependei-vos, porque é chegado o reino dos... E Jesus começou, o seu ministério, dando continuidade a uma revelação que Deus entregara a João Batista. Que o reino dos céus estava entre eles, porém, o ingresso principal, ou o passaporte inicial, seria o arrependimento. E o que é o arrependimento? A mudança de estado, mudança de atitude, uma revisão, uma autoanálise no caráter desconfigurado, desajeitado, e por aí vai, corrompido, os valores investidos. Então Jesus veio para colocar ordem na casa. Jesus veio para endireitar as veredas que estavam tortuosas. Jesus veio de fato como carpinteiro fiel de Nazaré para dar aquela planada naquelas árvores meio tortuosas. Amém? Então ele está fazendo isso. E como a igreja sabe, eu gosto de meditar na palavra do Senhor, e por isso a minha mente é fértil. E eu fiquei a meditar todas as vezes que eu me deparo com esses textos. Eu fico meditando, eu fico imaginando, irmão, alguém gritando, como é que nós saberemos que esse negócio é de Deus? Como é que eu vou saber se esse mistério do reino de Deus está entre nós é verdade? E é aí aonde entra a confirmação da mensagem, que é os sinais. Os sinais, eles vêm como evidência, eu falo dos sinais, os milagres, irmãos. As libertações, né? Ali a expulsão de espíritos imundos das trevas, demônios, são a evidência que existe algo que não estamos enxergando. É o reino espiritual. Existe um reino que está acima do nosso, que é muito mais real, é muito mais complexo do que o nosso. E abre aspas, o reino espiritual não é corrompido como a nação brasileira, né? O negócio é com ordem e com decência no reino espiritual. O reino das trevas milita, mas o reino da luz, o reino dos céus, o reino de Deus, sempre ganha de goleada para a glória do Senhor. Amém? É um time que nunca perdeu e nunca vai perder, tá bom?
quem está na nossa frente é o general de guerra que nunca, amados, perdeu uma batalha. E a evidência justamente era essa, dos sinais. O mudo falava, o surdo ouvia, o cego enxergava, o paralítico andava, os mortos ressuscitavam. E o pessoal ficou admirado, porque já fazia algumas centenas de anos que os sinais cessaram. Deus deixara de manifestar o seu poder em Israel. Por causa da rebeldia, por causa da desobediência do povo, Deus deixara de visitar essa nação por algumas centenas de anos. E Deus resolve voltar a falar por intermédio de João Batista. João Batista conclui seu ministério e então aponta para Jesus, né? Tipo assim, ele vai dar continuidade. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí ele escutaram, certo? Ele repassa a bola da autoridade para Jesus e então Jesus ele vem para cumprir o que lhe foi designado, o que lhe foi confiado. Ele prega o arrependimento e então ele vai fazendo o quê? Trazendo a evidência dos sinais. E Israel é um povo que está acostumado com o quê? Com o espiritual. É um povo que tem raiz, é um povo que tem história. Note-se que todas as vezes que no Novo Testamento vai haver alguma discussão teológica ou histórica, segundo os textos, eles vão fazer menção dos tempos de quê? De Abraão. Vai fazer a menção de quê? Da libertação do povo do Egito, da escravatura de Faraó, abertura do Mar Vermelho, a água que saiu da rocha, sempre vai trazer essas evidências espirituais. Então é o povo que é inclinado para o espiritual e dentro do seu DNA tem esses sinais de Deus na vida deles. Então Jesus ele vem justamente isso, trazendo os sinais, porque de fato é o que chama atenção. É o que atrai a multidão, é o que o desperta os curiosos. E se desperta a curiosidade do povo, é um bom marketing, né? Por quê? Porque se a pessoa está no ambiente que Deus está, irmãos, entenda uma coisa, se está no ambiente que Deus está, para Deus tocar, ó, é rapidinho. É difícil estar num ambiente que Deus não está, e é complicado. Mas a pessoa que está toda errada e desconcertada, foi até por curiosidade, está no ambiente que Deus está, grandes coisas acontecem aonde Deus está. Um glória a Deus, eu posso ouvir um glória a Deus da amada igreja? Porque eu quero crer que hoje pode acontecer grandes coisas no meio de nós. Pastor, é só culto de doutrina, mas Deus está presente na casa e grandes coisas podem acontecer. Amém? Jesus ele vem cumprindo isso. Vai chegar o ápice da sua missão, que é justamente isso. Ele vai se entregar como um sacrifício, como expiação. O Cordeiro de Deus, ele vai ser sacrificado com o objetivo para perdoar o pecado, para remir o pecado da humanidade. E segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26 em diante, como eu estou perto, dá até para eu fazer menção, versículo 28, Jesus na última ceia, ele vai dizer o seguinte: porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Fazendo junção com o Evangelho de João, vai dizer o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele, a chave fundamental é essa. Seria muito bom se Jesus tivesse morrido por todos e a gente se convertesse assim, mas não, irmãos, é feita uma peneira. E essa peneira se chama o credo, chama a fé, chama o acreditar nessa mensagem. Você tem a total liberdade de escolher, pastor, eu não recebo essa mensagem não, misericórdia, mas a vida continua. Como você, com total credibilidade, dizer, pastor, eu creio nessa palavra, eu tomo de posse dessa palavra. Jesus morreu por mim, perdoou o meu pecado e me reconectou com Deus, e da presença dele eu não vou mais sair. Você tem esse poder decisivo. E você deve sim tomar as melhores decisões para a sua vida.
Em João, a revelação é essa, o mistério é para quem crê. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo número 28, está declarando, não foi por todos, foi por muito. E quem são esses muitos? Evangelho de João, capítulo 3, 16 e diante, ele vai dizer, são os que creem. São esses que são perdoados, são esses que a graça de Deus vem no plano salvífico do Pai. Então, redime o pecador, concede o penhor da salvação, que é o Espírito Santo de... Então, as coisas velhas ficam para trás, eis que tudo se faz novo. A velha criatura é morta no batismo, se levanta uma nova criatura, e então nós vamos começar o período de quê? De nova criatura, de sermos transformados à imagem e semelhança de Deus. E então as mudanças, elas acontecem, por quê? Porque o Espírito Santo habita em nossas vidas, amém? Glória a Deus. Entendido até aqui, o ápice dessas coisas que já nos é revelada está nesse momento aqui. É um momento crucial, irmãos. Jesus, ele sabia o que tinha que fazer, ele sabia qual era a missão, ele sabia o que tinha que suportar, tanto que no jardim da prensa, no jardim do Getsemane, ou Getsemane, ele está sendo o quê? Totalmente aqui moído por nossas transgressões e transferido pelas nossas iniquidades. Né? O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus naquela hora, que as gotas do seu suor se tornaram em sangue, de tanta opressão que ele tinha. E eu já pregoei no ano passado, refrescando a memória dos amados frequentadores dos cultos, fiéis dos cultos, que o quê? Que mesmo Jesus estando em agonia, ele orou, mas a agonia não passou, ficou mais intensa. Alguém lembra dessa mensagem aqui ministrada no ano passado? Alguém lembra dessa? 2, 3, 4, 5 pessoas lembram dessa mensagem aqui. Mensagem séria, irmãos. Mas pastor, ele orou, ele colocou diante de Deus a angústia e não passou. Não, irmãos, piorou. Por quê? Porque a angústia, ela vai sair no tempo certo. Porque a angústia que estava sobre Jesus tinha um propósito. A luta que Jesus passou no Getsemane, que era ali a preparação do sofrimento máximo, que nós, os cristãos, denominamos como a paixão de... A paixão é o sofrimento de Cristo. Amém, irmãos? Sofrimento. Você sabia quando você está apaixonado, você sofre? Tem gente que não dorme, tem gente que fica com ansiedade. Tem gente que fica com ansiedade, que é até do tempo dos 3 segundos junto comigo. Está fazendo o quê? Já comeu? Sai, falando. Alguém é do tempo 3 segundos aqui? Era bom demais. Do 31 anos, quando saiu, dava sexta-feira à noite, meia-noite, menino, minha irmã tinha um, eu dizia, me dá, e ela, não, porque está na minha vez. Aí eu dizia, ô mãe, aí a minha mãe dizia, não pode fazer nada, é dela. Aí eu ficava chupando manga nos 3 segundos, falando com os amigos e com as namoradinhas da época. Mas a paixão nos faz sofrer, tem gente que não come, tem gente que perde o apetite, tem gente que seca. Irmãos, é uma sofrência a paixão. O amor não. O amor, ele suporta todas as coisas. O amor é belíssimo. O amor, falta até palavras para descrever de tão complexo que o amor é. A paixão não. A paixão é sofrimento. Ah, estou apaixonado. Quando a fé não está comendo porque não sei que está apaixonado. Não está dormindo porque não sei. Está apaixonado. E eu posso dizer, é tão bom quando nós estamos no primeiro amor, apaixonado por Deus, que a gente acorda assim, perde o sono, umas 3 horas da manhã, e fica falando com Deus, e a conversa vai fluindo, e quando a fé já amanheceu, o dia o galo já cantou, e a gente nem negou ele. Hã? Alguém já passou aqui pela fase do primeiro amor? Fase boa, hein, irmãos? Difícil voltar lá, né? Mas é possível, que nós cremos que a glória desse tempo será maior do que nós já vivenciamos. Glória a Deus por essa palavra profética. Jesus está sobre essas angústias, sobre esse martírio, sobre essa paixão, amados. E o que é que ele tem que fazer? Resistir. Resistir em quê? Firme no propósito que Deus confiara a ele. O seu pai confiou o propósito de quê? Sofrer, ser crucificado, morrer. Mas o objetivo máximo era que o terceiro dia ele iria ressuscitar gloriosamente para nos dar vida e vida com abundância. Ele sabia de tudo isso.
Ele começa a sofrência, vou trazer esse termo que é popular, né? A sofrência, a sua paixão, começou ali, no jardim do Getsêmani. Os seus saíram para se cumprir a profecia do profeta que diz: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então começa a se cumprir várias profecias sobre Jesus, e Jesus se encontra sozinho. Ninguém lutou, ninguém perseverou. O único que ainda tentou ir para a guerra foi Pedro, que cortou a orelha de Malco, soldado do sumo sacerdote. Jesus vai e coloca lá e diz: ó, não adianta, porque chegou o tempo deles. E com ele vem o poder das trevas. Jesus, ele dá uma orientação, dizendo: não é todo dia que o sol vai alumiar e raiar, não. Não é todo dia que o sol vai trazer o seu calor, não. Não é todo dia que vai ter brisa suave, não. Vai ter um momento obscuro, vai ter um momento tenebroso, vai ter um momento que o reino das trevas vai se manifestar, vai ter um momento que o reino das trevas vai atacar. E olhando nessa expectativa espiritual, chegou o tempo do reino das trevas investir. Aí vai investir por intermédio de onde? Da traição. Como é que o reino das trevas investe na vida do cristão? Levantando pessoas para te trair, levantando pessoas para te apunhalar pelas costas, levantando pessoas para te vender, levantando pessoas para falar mal de você, levantando pessoas para não acreditar em você, e por aí vai, irmãos. Pessoas se levantando para barrar a tua caminhada, mas independente de quem seja, porque em Jesus foi Judas, o seu amigo, que foi traído, foi vendido por um beijo. Tem pessoas que nos beijam, mas o punhal já está preparado para rasgar as nossas costas. Mas entendam uma coisa: se a traição chegar, se alguém for confirmado nos vender, enfiar o nosso nome, o nome da família, difamando, ou essas coisas maléficas, se de fato isso acontecer, eu só tenho uma coisa a lhe dizer: deixa, porque se está acontecendo, Deus permitiu. E se Deus permitiu, tem um propósito para isso estar acontecendo. Hoje nós podemos estar sendo vendidos, sendo justamente maltratados, não correspondidos segundo o que nós de fato merecemos, mas Deus está dizendo: tem um propósito muito maior que você não entende. Hoje você sofre, hoje você está aqui recebendo os piores sentimentos que existem. A crucificação, coroa de espinhos na cabeça, sendo abandonado pelos amigos, sendo falado pelos familiares, simplesmente pela fé, pelo credo, pela religião, irmãos. Mas lá dos céus, você olha e chega um momento, e agora eu vou começar a pregar, e chega um momento que você vê todos e todos querendo lhe matar, já lhe abufetaram, já cuspiram em você, já tacaram a chibata em você, o chicote em você. A chibata é cearense, eu tenho cearense. Já tacaram o chicote em vocês, está sangrando, está latejando, está doendo, está remoendo. Aí quando você está lá crucificado no propósito: mas Senhor, eu estou orando pelos meus familiares e olha o que eles me pagam. Irmãos, eu digo ou não digo? Eu falo ou não falo? Quem foi que disse para você que servir a Deus seria fácil? Entende o que eu estou pregando nessa noite? É o marido, é o esposo, é o filho, é a filha, é o patrão, é o amigo e por aí vai. Irmãos, aconteceu com Jesus. Quem está falando aqui é o pior pecador aqui da igreja, sou eu mesmo que vos falo. Isso aconteceu com Jesus, que é santo. Imagine que nós, miseráveis pecadores, não é nem pobre não, é muito. Eu não sou pobre pecador não, sou muito pecador, porque eu peco muito. Se aconteceu com Jesus, que é santo, vale comigo e com você.
E quando essas coisas acontecerem, não adianta querer postar uma resposta no Insta, no Face, nos rios, sei lá, das contas da vida da internet. Não adianta você querer bater de frente, não adianta. Porque quando chegar o tempo das trevas se levantar, pela permissão de Deus, eles vêm para atacar, para matar, para roubar, com o intuito de destruir. Livro de Jó, capítulo número 1. Jó recebeu o testemunho, foi de Deus, irmãos. Satanás acusando os crentes daquela época, e Deus diz: ó, tem visto meu servo Jó? É homem, é reto, é íntegro, é temente a mim. Seus olhos se desviam a ele, não procura as novinhas peçonhentas e nem os galãs de cinema, não. Porque tem gente que fica, cadê, seca, né? Fica caçando, procurando, cadê? Meu Deus, eita, lá em casa. Né? Os olhos de Jó se desviavam. Ele vinha e fazia, tchum. Olhava para o lado, tchum, ia para o outro. Se desviava. Quem está falando de Jó é Deus. E Deus permitiu o diabo tirar coisas valiosas de Jó. Começou pelos bens. Quer ver crente murmurar? É tocar no financeiro. Que eu sou dizimista e ofertante. E o que é que tem se Deus resolver lhe colocar à prova? Eu sou dizimista e ofertante, eu participo dos votos da igreja. É o primeiro voto que a igreja faz, viu? Com o propósito de climatizar a igreja. Participei do voto, entrei na luta e na prova. É Deus provando a tua fé. Fica firme e persevera, porque vai ter mistério de Deus na tua vida. Porque tem gente que se queixa, só foi eu dar meu dízimo esse mês, o negócio acochou e tal. Você está entregando com interesse, irmãos? Ou está entregando com alegria? Porque Deus ama o que dá com alegria? Com interesse não, irmãos. A gente vai com o propósito de fazer o voto aqui para climatizar a igreja, para que a gente possa ficar em um ambiente mais agradável do que ele já é. Amém? Amém, glória a Deus. Mas nós estamos orando para Deus abrir as portas. Mas não deixe isso subir no teu coração. Glória a Deus. Porque quem sabe Deus não escancara as portas financeiras para você. Mas vai que Ele resolve abrir a porta da salvação lá dentro da tua casa. Então não se apegue a uma coisa. Deixa simplesmente semeia. Faz que nem o provérbio vai dizer: lança teu pão sobre as águas. O tempo vai passar e depois você vai achar o fruto dessa investimento, dessa semeadura. Amém? Glória a Deus. Estamos sendo traídos. E quando a nossa fé for provada, aguenta, irmãos. Aguenta. Cuidado para não blasfemar, porque eu vou dizer uma coisa. Se Jó, que foi Jó, murmurou, Jó para mim era um super crente, irmãos. Por quê? Porque é Deus que deu o testemunho dele. Olha que para Deus dar testemunho de alguém, só vai ter uma outra pessoa que vai ser levantada um grande testemunho. É por intermédio do anjo Gabriel. Eu falo de Daniel, o justo. Profeta Daniel. Daniel! És muito amado por Deus, varão. Olha que para um anjo dizer isso. É muito amado por Deus. Mas passou 21 dias ali na prova. No propósito de não comer comida saborosa. Só orando para Deus trazer uma revelação para ele. Porque ele bateu o pé no chão e disse: eu quero uma resposta da parte de Deus. E Deus olhou e disse: eu vou lhe entregar a resposta. Só que o reino espiritual, ele é complexo. E eu deixo para falar sobre o reino espiritual em uma outra oportunidade. Amados, nós devemos resistir. Jesus está aqui, vendido, traído, abandonado. Está todo lascado. Me perdoe a força da expressão. Chagas abertas. Eu fico imaginando, às vezes eu corto o dedinho. Fico todo lascado, arrebentado, com uma dor de cabeça infernal quando bato o pé. Dá uma topada, a cabeça fica latejando. Imagina aí uma coroa de espinho.
Alguns historiadores se levantaram e disseram que tinha aproximadamente aquele espinho 5 centímetros. Imagina aí, bota na cabeça e ainda recebe uma canada, pá, que é uma paulada na cabeça. Tá bom? A cana bíblica, para quem não sabe, é um pedaço de porrete aqui para nós, cearenses. Amém, igreja? Imagina aí, já tem um negócio espetando, aí chega um fela da gaita e ó, pum! Imagina como está Jesus, irmão. Está lá, ó, crucificado. E é onde chega este momento. Já começou lá no jardim do Getsemane. Lembra que eu vou fazer o fechamento aqui. Se possível for, afaste de mim. Aí Deus diz: filho, não dá, tu tem que beber. Pega isso para a tua vida. Tem coisas que não dá para fugir. Tem coisas que nós vamos viver. Mas até esses períodos de adversidade, tem os propósitos de Deus, amada igreja. Jesus está lá. E ele, no seu momento de angústia, ele vai falar com quem? Com o Pai. Ele vai falar com o Pai, dizendo no versículo 46 do capítulo 27, perto das 3 horas da tarde, que para os judeus é a hora nona, ele exclama em alta voz, dizendo, eu vou para o cearense, para o português: Deus meu, por que me desamparaste? E aí, irmãos, quem é que está falando isso? Quem é que está falando isso? O Filho de... Eu fico imaginando a dor no coração de Deus. Eu, sendo mal, eu sei dar boas dadas a meus 2 felas da gaita. Imagina Deus, irmãos, que concede o Espírito Santo para aqueles que o pedem. Quanto mais o nosso Pai que está no céu, fica imaginando a dor no coração. Mas era o propósito de Deus. Jesus tinha que passar por aquele propósito. Ele tinha que morrer. E Deus não podia fazer nada. Por quê? Porque era o propósito de quê? De me encontrar. De me perdoar. De me conceder uma chance, uma oportunidade. Assim como foi concedida a mim, foi concedida a você também, meu querido. Entende? Não foi só Jesus sofrer, não foi só ele morrer, não foi só ele ressuscitar. O que estava por detrás disso tudo era eu e você. Era isso que estava por detrás. Para os que creem. Não foi por toda a humanidade, é só para os que creem. Porque tem gente que não crê, e quem não crê não pode fazer nada, irmãos. Né? A gente bate os pés, a mão e ó, vai. É assim que a Bíblia ordena. Amém? Jesus está dizendo, Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Aí o povo olha para Jesus e diz assim, ó, tá ficando doido. Tá chamando por Elias. Vamos esperar ver se Elias vem. E Jesus nem estava falando isso. Por quê? Porque todas as vezes que nós estamos em um momento de pura intimidade com Deus, acontece esse mistério aqui. Quem está na carne não discerne as coisas do Espírito. Não tem como você falar espiritual para quem é natural ou carnal, irmãos. As pessoas vão olhar para você e vão lhe zombar. Vão lhe ridicularizar, de fato. Não adianta, irmãos, pegar as coisas espirituais e lançar aos porcos. Eles vão pisotear, eles vão desonrá-las. Então, entendam uma coisa. Por que isso está acontecendo com Jesus? Jesus está no público. E eu quero trazer esses ensinamentos para vocês. Jesus, ele deixou o exemplo para nós. Jesus aguentou, Jesus suportou. Tentaram dopá-lo, tentaram drogá-lo, e Jesus disse não às drogas.
Você sabia que Jesus disse não às drogas? Quem não sabia que Jesus disse não às drogas, levante a mão. Vocês não sabiam? Pois vamos continuar lendo o texto. Versículo 47, eu vou lhe explicar o mistério. Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, porque Jesus falou publicamente, Jesus professou publicamente, né? Diziam, ele chama por Elias, 48, e logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebedou-a em vinagre, pondo numa cana, deu-lhe de beber. Mas Jesus bebeu? Não. Jesus não fez isso. Jesus disse não. Tá certo? Esse mesmo relato está descrito em Marcos 15, 21 em diante, Lucas 23, 26 em diante, João 19, 17 em diante. Eu não me recordo agora de fato qual é dessas 3 referências que eu compartilhei com vocês, que está descrito que Jesus não provou, mas está escrito. Depois, no final do culto, a gente pode aqui, se alguém quiser pegar essas referências, a gente vê. Mas deram para ele, mas ele não quis. Jesus disse não. Por quê? Porque ele não poderia amenizar aquela dor. Ele tinha que sentir aquela dor. Tem pessoas que vão ao recurso da droga, da prostituição, da bebida, justamente para se livrar de uma tensão que está vivenciando. É tanto, se eu não me engano, é a mãe de o rei Lemuel, vai dizer, o vinho forte é para aqueles que estão desprezados, Provérbios de Salomão. Ela vai dizer, rei não pode beber vinho. O vinho é uma bebida forte para aqueles que estão, em outras palavras, na luta, na prova, para ver se esquece do mal que lhe sobreveio. Provérbios de Salomão. Tá certo? Eu li várias vezes, só não guardei. Pegou, né? Aí o mistério. Pastor é ruim de memória, irmãos. Tá bom? Mas é o conselho da mãe de um rei para o seu filho. Tá bom? Então, Jesus disse não. Por quê? Porque ele foi obrigado a viver, a sentir e a fazer por um bem maior. Isaías capítulo... Meu Deus... Capítulo 53. Versículo de número 5 vai dizer, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha só, ele estava sentindo esse fardo, esse peso, essa opressão. Versículo 7 de 53 de Isaías. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo, Israel, ele foi atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios, com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Versículo 10, olha só. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Agora, olha aqui, o mistério está aqui. Bota o dedinho aí, irmão, depois dessa vírgula aí. E a gente conclui aqui, irmãos. O sacrifício tinha um propósito. A dor e tudo que ele estava carregando tinha um objetivo final. Ele estava sentindo essas piores emoções, mas olha essa profecia aqui, irmãos. Ele verá a sua posteridade. Prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Versículo 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Somente até aqui.
Ele foi uma etapa, foi uma fase que ele passou e superou. Hoje ele enxerga eu e você e fica satisfeito. Quando enxerga eu e você vindo para o santuário, para o tabernáculo, valeu a pena. Quando nós dizemos não ao pecado, os impulsos do nosso ser que a cega, que paralisa o nosso ser, né? Dizemos não ao pecado, lá do céu o Senhor diz, foi por isso. Quando a gente diz não para o mundo, não para o pecado, não para o diabo, não para as coisas desse mundo, ele olha e fica o quê? Satisfeito. Amém? Então entenda uma coisa, irmãos. Pastor, estou numa luta travada, estou numa prova travada. Fica de pé em nome de Jesus. Não sei o que fazer, estou a ponto de ficar doido. Não, doido não vai ficar não. Só se for de fato da vontade de Deus. Mas não tem problema não. Se ficar doido, passa aí uns 7 anos depois. Fica curado, que nem foi com Nabucodonosor, né? Se engrandeceu, diz, isso é a Babilônia que eu fundei, criei. Aí Deus olhou assim, foi o quê, menino? Aí logo ficando doido aí, fica que nem um animal selvagem. E ele virou um animal selvagem. Ao tempo de Deus passou, do juízo de Deus passou sobre a vida dele, e ele foi restaurado e restituído. E então ele abriu a boca e deu glória a Deus, dizendo que quê? Que não foi ele, mas foi Deus. Ele se converteu. Amém? Então tem os seus propósitos. Pastor, estou na pior luta da minha vida. Só tem uma coisa a dizer, persevera. Persevera. Vai ter um momento que a gente vai olhar para o céu vai estar calado, irmãos. E aí, se o céu está calado, o que é que você vai fazer? Eu ministrei uma palavra no passado. Será que alguém se lembra? Se os céus não falam, se os profetas se calam, o que é que eu vou fazer? Ficar parado. Eu não posso fazer nada sem o direcionamento de Deus. Eu não posso fazer nada. Jesus fala, ele lama sabachthani, porque me desamparaste, e o céu se cala. Ele desce, ele tinha poder para descer? Tinha. Ele tinha poder de ter trocado as palavras, dizendo, milícia de anjos, desce aqui, me tira daqui, que eu não quero mais não. Poderia ter feito? Poderia ter feito. Estava disponível para ele? Estava disponível para ele, mas ele fez? Não. Não houve resposta dos céus, e ele ficou parado. A outra coisa que ele vai fazer é entregar o Espírito. Senhor, a ti eu entrego o meu Espírito. Eu não entrego para o inimigo, eu não entrego para a minha vontade, eu não entrego para o diabo, eu não entrego para essa cambada de incrédulo, eu entrego para o Senhor. Aí, expira. Nós devemos entregar o nosso tudo diante de Deus. Jesus passou pelo propósito, ressuscitou ao 3º dia e hoje está vivo, passeando no meio de nós, está presente no meio de nós. Pastor, o senhor está afirmando que Deus está entre nós? Está. A Bíblia dá autoridade, onde houver 2 ou mais, ele se faz presente. Ele está presente. Deixa eu dizer o detalhe. O problema é ele se manifestar. Presente ele está. O mistério aqui está em ele operar. Amém? É uma outra oportunidade, é uma outra pregação essa daqui. Tá bom? Mas entenda uma coisa, guarde isso. E nós finalizamos. Aguenta, irmãos. Não tem direcionamento de Deus? Não faz, não investe, não diz sim, não aceita. Deus não falou, Deus não orientou. Fica quieto, fica calado, fica parado, não faz nada. Por quê? Se você tomar uma atitude precipitada, você pode se ferrar. E ainda dizer assim, a culpa foi de Deus. Foi não, foi você que não esperou a resposta de Deus, o tempo de Deus. Porque tem gente que fica naquela ansiedade, porque tem que ser agora, porque tem que ser agora. Tenha calma. É a tua vida que está em jogo, é o teu ministério que está em jogo, a tua família que está em jogo. Você não precisa ter pressa, porque o dono de todas as coisas está contigo. Pastor, mas ele está calado. Sim, mas ele está contigo, só está calado. Ele quer ver o que você vai fazer, como um professor que vê o aluno na prova e diz, enquanto eu estava ensinando, eu pude responder algumas dúvidas e questionamentos. Agora na prova não dá. Você não estudou, você não fez o trabalho de casa, aquela coisa. Agora na hora da prova não dá para professor ajudar, não. Pegou o mistério ou não pegou? Amém?
Feche os teus olhos, bota a mão no coração. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Homens e mulheres de pequena fé, de uma natureza que endurece o coração. Meu Deus, nos converte, Senhor, pelo Teu Espírito, que o mesmo venha sobre nós essa noite, com intensidade, furiosamente, meu Senhor, e nos convença da justiça, do pecado e do juízo. Não é porque estamos na luta, estamos na prova, que estamos desamparados ou abandonados, não, Senhor. Mas o Senhor está conosco, está vendo a situação, está tudo no teu controle. A única coisa que nós devemos fazer é aguentar, suportar. Se o céu está calado, se os profetas se calaram, parado nós vamos ficar. Simplesmente até ter um direcionamento. Assim como Moisés ousou falar, se a tua presença não for conosco, eu não saio daqui. Se não, o Senhor não for, não desbravar, não orientar, não traçar, não planejar, não der a estratégia, eu não saio daqui. Meu Deus, nos ajuda a crescer, nos ajuda a amadurecer na fé e nos ajuda a ser fortes, superar, tolerar, aguentar as diversidades, que nós possamos amadurecermos, que nós possamos nos tornar mais sábios, inteligentes e o principal, nos tornar espirituais de uma maneira saudável, que glorifique e exalte o teu santo nome. Tem misericórdia da tua igreja, abençoa-os, ó Pai, teu povo que está aqui recebendo essa palavra. Não deixa o ladrão de palavra roubar, Senhor, mas que essa palavra ela possa florescer, prosperar, na qual no seu objetivo, Senhor, possamos ser fiéis, possamos ser mais crentes, possamos ser segundo o teu coração, meu Pai. Nos perdoa, nos ajuda porque somos falhos. Senhor, que possuas infinitas misericórdias, nos concede os livramentos, ó Pai, dos homens sanguinários, acidentes, assaltos, sequestros, epidemias, dos prejuízos, do homem e da mulher que não tem o Espírito Santo de Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai que está no céu, comunhão, as consolações, os dons do fruto do fogo e todas as dádivas do Espírito Santo de Deus, repouso sobre a amada igreja, a igreja que crê diz vai na santa paz, perseverando, irmãos, e cuidado com a murmuração. E essa prova nós vamos vencer ela para a glória de Deus. Os irmãos que não cearam no domingo, fiquem para que vocês possam ser ministrados.